Bênção, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Capítulo de número 6. Isaías 6, verso 13. Esse texto visitou meu coração ontem à tarde. E desde então tenho me debruçado sobre ele. Quantos já abriram, diga amém. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, diga 10ª parte. Se está com a Bíblia de papel, circula. Se você está com a Bíblia no aplicativo, faz um destaque, 10ª parte. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados, ainda fica o toco, e assim a santa semente é o seu toco. Você vai circular santa semente. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Pai, no nome precioso de Jesus, glorificado seja o seu nome. Já temos te adorado e sentido a sua graça nessa manhã. Primeiro dia dessa semana, primeiro encontro desse mês de junho. Estamos aqui, Senhor, para dedicar nessas primeiras horas desse dia o nosso melhor a Ti. Já temos assim feito, através da adoração, através dos louvores, através das mãos erguidas e das bocas que declaram Tu és Senhor. E agora, Senhor, que assentados estamos como perante uma grande mesa posta, serve-te, ó Deus, de nos colocar adiante de cada um de nós o alimento exato que cada um precisa. O Senhor sabe o que a sua filha precisa. O Senhor sabe o que o seu filho precisa. Há diante de nós um olhar de esperança, ainda que para alguns, já tendo passado 5 meses do ano de 2023, os relatórios ainda não tenham se tornado favoráveis, mas a nossa fé permanece firme no Senhor. Que venha sobre nós dos céus como chuva a resposta que só o trono tem. Que venha sobre nós, Senhor, como maná, o alimento que só o céu tem. Que venha sobre nós como chuva o remédio, mas não é o remédio da farmácia, mas é o remédio que só o céu tem para nós. E como o Senhor conhece cada coração, e como o Senhor não somente sonda e conhece, o Senhor sabe a necessidade de cada um, dá-te, ó Deus, que ao sairmos por essas portas, os que aqui estão, ao desconectar deste canal, os que nos acompanham pela internet, tenhamos a clara e nítida sensação: Deus falou comigo. Assim seja, no nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Pode dar um lindo aplauso ao Senhor. Faça isso.
com alegria. Todas as vezes que nós abrimos a Escritura no livro do profeta Isaías, nós precisamos ter em mente uma clareza. Muito mais do que um texto profético, trata-se de um texto que é carregado de pessoalidade. Digo isso não porque Isaías tenha sido um profeta melhor que os demais. A bem da verdade, se nós formos olhar pela longevidade do seu ministério profético, sim, Isaías exerceu o seu ministério por aproximadamente 40 anos. No contexto dos reis que passaram pela sua autoridade, 4. Seu ministério começa a partir do momento da morte do rei Uzias. Quando nós então vamos olhar a trajetória de Isaías, que escreve nesses 66 capítulos, uma forma de mini-bíblia, você vai entender a riqueza literária do que esse homem deixou para nós. Isaías foi um homem que usou e abusou de metáforas proféticas. Por isso, ele também é considerado como um profeta messiânico. A partir do capítulo de número 40, nós vamos ver então o cuidado, a fineza do Espírito Santo, em praticamente descrever não somente os 4 evangelhos, parte das doutrinas paulinas e até mesmo uma nuvem do livro do Apocalipse. Isaías fala da criação, da queda, da restauração, dos dias históricos de ouro, dos dias históricos de palha de Israel. E esse texto que nós acabamos de ler agora, no capítulo de número 6, o verso de número 13, marca o início da sua chamada profética. Se nós voltarmos alguns versículos antes do verso de número 13, ele vai anunciar que é no ano da morte do rei Uzias, que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A visão do trono é clara, ele viu os serafins que sobrevoavam e entoavam a canção que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas é também nesse texto que ele vai ter os seus lábios tocados por uma brasa que um anjo tira de debaixo do trono com uma tenaz, como um alicate, para tocar os lábios do profeta, lábios que ele mesmo diz que eram puros, lábios que acusavam. Isaías, antes dessa experiência, tinha mania de apontar o dedo para as pessoas e dizer: ai desse, ai daquele. Só que depois que ele tem essa experiência pessoal com Deus, Isaías pouco se preocupa com o caminho que as pessoas escolhem, e ele começa a olhar para dentro dele, e então ele vai dizer: ai de mim. E é então que ele começa a consertar a sua rota, e agora então ele vai trazer esse primeiro prenúncio profético do tempo da decadência do povo de Israel. O verso de número 13 é uma ilustração metafórica do que Deus está usando a boca de Isaías para dizer à nação: vai acontecer. Pastor, o que vai acontecer? Isaías está sim dizendo sobre os dias do cativeiro babilônico. Diga comigo, cativeiro babilônico, ou exílio babilônico, esse período que é considerado a vergonha da nação, que dura 70 anos. Nunca foi, repito, nunca foi desejo de Deus que a nação precisasse passar por essa tábua punitiva. Deus não usou só Isaías para alertar Israel. Jeremias foi usado, inclusive tão usado, e de tanta empatia que Jeremias tinha pela mensagem do tempo do exílio, que ele vai ser considerado e ter a alcunha de o profeta chorão. Não bastando isso, Jeremias escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias. Quero abrir um parênteses, porque a Bíblia é um livro santo, sim ou não? Diga comigo, a Bíblia, mais forte, diga: a Bíblia é
um livro santo. Diga, a Bíblia é um livro de vitória. Entenda uma coisa, a Bíblia é um livro de vitória de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, a serpente foi vencida. Em Êxodo, Faraó foi vencido. Em Números e Levíticos, o deserto foi vencido. Em Deuteronômio, os murmuradores foram vencidos e uma nova geração se levanta. Em Josué, o Jordão é vencido. Em Juízes, os midianitas foram vencidos. E se nós formos olhar a história em Ruth, e se nós formos olhar a história em Esther, a vitória é um prenúncio do início ao fim. Quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, Herodes foi vencido. Olhando para o livro de Atos, Roma foi vencida. E quando João foi levado para Pátimos, até mesmo a condenação de morte foi vencida para trazer a revelação dos dias do porvir. Então, quando eu digo que a Bíblia é um livro de vitórias, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Ainda de parênteses abertos, eu só estou te dizendo isso, que apesar da Bíblia ser um livro de vitória, isso não exime a Bíblia de dentro do seu cânon sagrado de 66 livros, ter um livro chamado Lamentações. Por quê? Porque até quem vence tem dia de choro, até quem vence tem os seus dias de down, tem dias que não está bem e está tudo bem. Segura na mão de quem está do seu lado, já vai profetizando junto comigo, diga assim, ó, está tudo bem, até nos dias que não está bem. Diga, até quem vence também tem direito de chorar. Agora, louvado seja Deus, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Fecho parênteses. Ezequiel fez parte do cativeiro à beira do rio amassando barro. Daniel foi profeta durante o cativeiro dentro da corte real. Isaías profetizou sobre ele. O versículo de número 13 é Deus quem está dizendo o que vai acontecer. No versículo de número 13, Deus está dizendo o que Ele vai permitir que o diabo faça e o que Ele vai fazer depois disso. Entenda uma coisa, na caneta que está na mão do diabo, essa caneta não tem autorização para colocar ponto final na história de ninguém. Você não entendeu? O diabo também tem uma caneta nas mãos. Só que Deus não autorizou o diabo colocar ponto final na história de ninguém. No máximo, uma vírgula, pausa. E quando muito, um ponto e vírgula, uma pausa com uma respiração mais prolongada. Agora, ponto final, só Deus pode colocar na vida de uma pessoa. O texto, então, no capítulo de número 6, versículo de número 13, marca 2 tempos que duram aproximadamente 70 anos. É nesse texto que aparentemente não tem, mas tem um período em que Deus vai dizer o que vai acontecer, está tudo no verso 13, como vai ficar e o que vai acontecer depois disso. Eu sei que muitos estão olhando para o texto e estão dizendo, eu não estou enxergando nada disso, mas daqui a 20 minutos, quando eu terminar essa mensagem, quem crê diga amém. Esse é o seu problema. Por isso que eu não prego só 20 minutos. Mas daqui a pouquinho, quando eu terminar essa mensagem, você vai entender que nesse pequeno verso, o verso de número 13, nós temos 70 anos de história. Um antes, um durante e um depois. É quando, aproximadamente no início, que marca o 6º século antes de Cristo, Nabucodonosor vai invadir Judá e vai levar a primeira leva de cativos, os nobres de Judá. Dentre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os príncipes de Judá. Depois, numa segunda leva, os que detinham de algum talento especial. Quem sabe mexer com o minério, o ouro, a prata, o bronze. Quem tem algum talento para entalhar madeiras, para coser tecidos. E por último, aqueles que possuem força para o trabalho braçal. Fica em Jerusalém os velhos, fica em Jerusalém
os inválidos, fiquem em Jerusalém os doentes e também o profeta Jeremias. Só que o tempo vai passar, e é isso que o profeta Isaías quer dizer ao usar a figura de uma árvore. Embora no nosso texto nós tenhamos dois nomes distintos, o carvalho e o terebinto, mas dentro da conotação da biologia, o terebinto também é uma espécie de carvalho. Esse texto acendeu no meu coração quando ontem à tarde eu estava passando um filme na minha mente, me lembrando dessa última peregrinação no estado de Israel, na nação de Israel, melhor dizendo. E num dado momento eu estava do lado do nosso guia, o seu Davi, e o seu Davi disse assim: aquele ali é um terebinto, Leandro, estuda sobre essa árvore. E ontem eu lembrei dessa frase e fui buscar sobre isso, o que seria um terebinto. E eu então descubro que terebinto é um tipo de carvalho. Existem pelo menos 9 tipos de carvalhos catalogados, dos quais o terebinto possui algumas características que fazem dele uma árvore muito especial. Isaías está usando o terebinto como se fosse o retrato da nação de Israel, para dizer que ainda que Israel, nesses 70 anos de cativeiro, fosse uma árvore considerada morta, sem direito de reviver, sem condições de se reerguer, aos olhos do homem não haveria a menor maneira de uma nação destruída como os babilônicos deixaram Israel, com os muros derrubados, com as portas queimadas, com o templo saqueado. Quem passa olha e desdenha, quem passa olha e sente pena, quem passa olha e diz: não tem jeito para ela. Mas é nesse texto que Deus vai usar o terebinto para dizer que Israel é como esse carvalho, que ainda que restando só 10% de tudo o que ela era, ainda assim tem esperança. Você não entendeu? Deus não precisa de tudo, Deus só precisa do mínimo, para dizer para alguém aqui nessa manhã, e para dizer que alguém que está nos acompanhando pela internet, com o mínimo Deus é capaz de restaurar a sua história novamente. Agora, para a gente entender de verdade, de fato, o que é que Isaías queria ilustrar ao usar essa árvore, o terebinto, a gente vai ter que entender quais são as características dessa árvore. É bom a gente entender que a profecia é para a nação de Israel, mas nós somos a Israel espiritual de Deus, e olhar para essas lições é despertar a nossa fé para dizer: se Deus profetizou isso para Israel, essa profecia serve para mim também nessa manhã. A primeira coisa que eu aprendo com terebinto é que ela é um carvalho que, diferentemente dos demais, ela cresce com mais potência. Ela foi destinada a crescer mais. Está dentro do DNA do terebinto crescer mais do que as demais. Me lembro que quando o seu Davi apontou, ficou fácil saber quem era o terebinto. Haviam outras árvores em redor, mas ele disse assim: está vendo aquela mais alta? O nome daquela árvore é terebinto. Por quê? Porque ela se destacava. Ei, deixa eu dizer uma coisa, coloca essa falsa modéstia de lado, porque nem combina você ser uma filha de Deus e se sentir menosprezada. Não orna, não casa, não tem harmonia, porque o filho de Deus não precisa ser besta, palhaço e babaca, mas também não precisa ser tapete de ninguém. Você sabe quem você é. Se você não sabe, a Bíblia diz quem você é, e você só precisa entender o seguinte: se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. E se a Bíblia diz que eu tenho, eu não estou vendo, mas está em algum lugar e vai se manifestar em algum tempo. Eu venho dizer para você que você não é qualquer uma. Você não é qualquer A Bíblia diz que você é a coroa da criação.
Deus chama Israel e chama a igreja também espiritualmente como a menina dos seus olhos. Então deixa eu falar uma coisa para você: apruma esses ombros, levanta esse queixo e começa a colocar uma esperança dentro do seu peito, porque a condição que você pode estar vivendo hoje, ela não é o final da sua história. Eu aprendo com essa árvore que está dentro do DNA dela crescimento. Levanta a sua mão mais alto e diga assim: dentro de mim. Não, 5 pessoas é pouco. Diga: dentro de mim tem um DNA que eu recebi do meu pai. Diga: eu nasci para crescer. Escute, da AW12 sobre crescimento diz: não aceite viver na média. Gênesis, anota a referência, capítulo 1, verso 28, o diálogo do Criador com a criatura é: crescei. Não é opcional, é imperativo. O que significa que eu não posso terminar junho do mesmo tamanho que eu terminei maio. Eu não posso aceitar continuar tendo que lutar as mesmas lutas do ano passado. Ou eu cresço, ou tem alguma coisa errada comigo. Vou repetir, a Bíblia não está errada, o Espírito Santo não está errado. Ou eu cresço, ou tem alguma coisa errada comigo. Quando eu saí de casa hoje, Deus me deu um sinal. Eu comprei do pai do Marcelo uma planta chamada costela de Adão. Coloquei essa costela de Adão na sala. Estava morrendo. Aí disseram assim: coloca na varanda que vai melhorar. Estava morrendo. Alguém teve uma luz na cabeça e tirou ela da varanda e colocou no quintal, onde tem chuva, onde tem luz adequada. E eu não tinha visto a costela de Adão até que eu cheguei da viagem. E só hoje, quando eu estava vindo pregar, eu vou botar a foto lá, eu saí, tinha uma folha verde novinha saindo. Antes era só um toco, mas no lugar certo tem... E desceu. Antes era só um toco, mas no lugar certo tem broto, tem renovo. Eu vim dizer, você está no lugar certo. Ah, tá sim, sabe por quê? Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes a isso tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e será como árvore. E será como árvore. Não é qualquer árvore, é árvore plantada junto aos ribeiros das águas que brotam. Suas flores não murcharão, suas folhas não secarão, e tudo que você colocar essa mãozinha aí prosperará. É isso, meu filho. Primeira coisa que essa árvore me ensina é: eu nasci para crescer. Sabe o bambu? Fala comigo, bambu. Qual é o nome do negócio? Você sabia que no catálogo biológico, bambu é grama? É grama. É uma gramínea. A grama que você pisa do campo, bambu está na mesma prateleira da grama. Mas como é que tem bambu de 6 metros? Porque o bambu é uma grama revoltada. Essencialmente, tem a mesma estrutura. Ela falou assim: eu posso ser a mesma estrutura que quem está do meu lado, mas eu não nasci para ser pisado, não. Você sabia que bambu é estrutura para templos milenares no Japão e na China? E como a gente não está na China, nós estamos em São Gonçalo, bambu serve para fazer pipa que sobe. Sacode quem está do seu lado e diga assim: você decide, meu irmão. Ou você é grama para ser pisado, ou você é bambu para subir. A metáfora foi péssima, a profecia adequada. Eu nasci para crescer.
Eu nasci para subir. Eu sou terebinto. O crescimento está no meu DNA. Aliás, se eu pudesse, meu irmão, eu ia lá no cartório mudar a minha certidão de nascimento. Eu ia colocar Leandro Reis da Silva Crescimento. Só que acredita, diga amém. Primeiro, cresce. Segundo, terebinto resiste. Aguenta peso. Quando os reis queriam fazer suas mobílias mais nobres, não é de cedro, cedro é para fazer coluna. Mobília nobre é de terebinto. Por quê? Porque é uma madeira que aguenta. Parece com a história de uma meia dúzia aqui nessa manhã, né? A vida vai colocando peso em cima de você, vai colocando pressão em cima de você. E quando você acha que vai ter um alívio, vem mais um pezinho em cima. Parece que vai quebrar, parece que não vai aguentar. É afronta de um lado, é calúnia de outro. Às vezes você vai vivendo aquela esperança do quase, e esse quase já está durando 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem gente que já passou pela sua história e você foi bênção para ela. Vocês duas estavam chorando pela mesma coisa, e agora quem passou pela sua vida, você foi um instrumento, e agora ela está sorrindo e você continua chorando pela mesma coisa. Mas eu quero dizer, você não vai quebrar por causa disso. Você tem a essência e o DNA do terebinto, resistência. Coloca a mão no seu peito e diga assim: Senhor, eu quero isso na minha vida. Diga resistência. Você sabia que há descobertas arqueológicas recentes, as rodas mais antigas de carruagens foram feitas de terebinto? Porque resiste, porque não quebra fácil. O diabo achou que você não ia passar de maio, e você já está em junho na casa de Deus. Em dezembro você vai continuar na casa de Deus, de mãos levantadas, dizendo: só o Senhor é Deus na minha vida. Marceneiros da Argélia até hoje usam desta árvore para fazer as mobílias mais nobres da atualidade. Ela é imbatível nesse aspecto. Resistência. Aguenta o que quase ninguém aguenta. Suporta o que quase ninguém suporta. Você sabia que existem 2 binóculos voltados para a sua vida? Um é do céu, outro é do inferno. E existem 2 expectativas acerca do seu próximo passo. Porque diante de algumas coisas que algumas pessoas passam, quem vai comemorar ou é o inferno ou é o céu. Mas eu não sei você, eu vou falar de mim, e espero que seja sobre você também. Porque no que depender de mim, e eu creio que no que depender dessa igreja, o placar do inferno não vai sair do 0. Segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: ó, fica firme, aguenta, sustenta. Diga: crava esses 2 pés no chão, não sai, não arreda, não olha para trás. Diga: o grito do inferno vai ficar entalado, e o céu já está comemorando a minha e a sua vitória. Só tem alguém aqui para acreditar isso aqui? A minha e a sua vitória é motivo de festa no céu. Uma curiosidade sobre a resistência do terebinto: o que faz dela uma madeira tão dura é o ácido tânico. E o que é estranho, pastor Marcelo, que já mexeu com muita madeira, é que o aço tânico em outras madeiras fariam elas apodrecer, mas no terebinto fortalece.
Pegou? Esse mesmo ácido que fortalece o terebinto, em outra madeira faria ela esfarelar. É por isso que tem gente que olha para você e fala assim, como que pode? Qual é a explicação? Que se fosse eu passando por isso, eu já tinha morrido. É, porque você não tem o que eu tenho. É porque Deus não te chamou para aquilo que me chamou. O que eu quero dizer é que Deus não é carrasco. Deus é Pai. Justamente Ele coloca esse ácido no terebinto para fazer dela uma árvore diferente de todas. O que você passa não é para o mal. O que você passa é para o bem, porque justamente na história da sua vida Deus quer escrever alguma coisa diferente. Sim, tem gente que está olhando e não está entendendo, mas amanhã vão perguntar, como é que eu faço para passar por isso também? Diga resistência, crescimento. Terceiro, qual é a característica do terebinto? Combustão fácil. Aos pentecostais já pega rapidão, né? Quem é do fogo já entende. Terceira característica do terebinto, fácil combustão. Inclusive, até hoje, em países frios, essa árvore é cultivada para a manutenção de lareiras. Por quê? Primeiro, pega fogo rápido. E segundo, depois que queima, fica acesa por mais tempo. Não, você está me irritando hoje. Entenda? Queima mais rápido e depois que queima não apaga fácil. Porque já comprou carvão ruim para fazer churrasco? Quem já comprou? Eu não manjo de churrasco, eu não manjo de carvão, eu só gosto de comer. Eu não sei acender churrasqueira. Mas eu ouço o pessoal dizendo que tem uns carvões, pastor Marcelo, que não pega nem com oração. Uma vez o Mateus comprou um carvão aí, ele botou álcool, óleo de soja, querosene, óleo diesel. Agora, quando o carvão é bom, se amassa uma folhinha de papel, bota no meio. Já sai uma chama, essa chama vai incendiando e embrasando os carvões que estão do lado. Estou todo arrepiado para dizer que quando eu estou olhando para esse santuário aqui, eu estou vendo um jardim de terebinto. Madeira que queima fácil e depois que acende não apaga fácil. Eu não sei como é que você entrou por essas portas hoje, eu não sei o que você enfrentou essa semana, eu não sei como foi o seu maio, o seu abril, o seu março, seu fevereiro, o seu janeiro, mas eu quero dizer, terebinto quando tem contato com fogo já incendeia, e depois que incendeia não apaga. Eu quero dizer, tá para se levantar um demônio, uma luta, um temporal, uma tempestade, farofa na esquina, galinha no cemitério, sapo de boca costurada. Filho de Deus é terebinto. Quando o fogo pega de verdade, e depois que acende não apaga por nada. Vem a luta, não apaga. Vem a provação, não apaga. Vem o vento, não apaga. Vem a acusação, não apaga. Ninguém pode apagar aqueles que o Senhor incendiou. Êxodo está escrito: o fogo arderá no altar e não se apagará. Só quem é terebinto tem sensibilidade para sentir graça de Deus, para sentir fogo de Deus, para sentir unção do Espírito Santo. Se você lê a Bíblia e não chora, tem alguma coisa errada. Se você ora e não chora, tem alguma coisa errada. E se você coloca os pés nesse lugar, meu irmão, e não está sentindo nada, você precisa ter um sacode do Espírito Santo de Deus. Levanta sua mão mais alto. Eu no seu lugar levantava as duas. E faça essa oração comigo. Diga assim: meu Pai. Diga: meu amigo Espírito Santo, se for para estar na sua presença e não sentir nada, para mim é melhor morrer. Sabe qual é o problema?
Você está aqui e fala assim, não vou dar lugar não. Está filmando. Vou dar lugar não, porque quem sentou do meu lado está me reparando. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode chorar na frente do cliente, porque senão perde o pedido. Você não pode chorar na frente do patrão, senão perde o emprego. Você não pode chorar na frente do filho, senão a casa entra em desespero. Você não pode chorar na frente do marido, porque ele diz que você está muito sensível. Mas se tem um lugar que você pode abrir o seu coração, é na casa de Deus. Se tem um lugar que você pode deixar o coração incendiar, é na presença do Senhor. Sua vida já é dura demais de segunda a sexta. Se permita estar nesse lugar e sentir a graça de Deus, sentir a virtude do Espírito Santo, sentir o renovo do céu sobre a sua vida. Não consegue desligar o celular nem no culto. Não sinto nada, é lógico. Não larga essa bênção de celular. Não consigo sentir nada, é lógico. Não para de conversar na hora do louvor. Está na calçada atualizando o quê? Se o que Deus tem para você está aqui dentro. A Rede Globo já tem você de segunda a sexta. O Netflix tem você de segunda a sexta, às vezes depois da meia-noite. Meu namorado está aqui. Larga a mão desse infeliz, minha filha. Se ele não quer receber, recebe você. É um desperdício estar essas 2 horinhas num lugar tão especial e não se permitir. Olha para 3 ou 4 pessoas que estão do seu lado e diga assim: esse é o lugar perfeito. Que eu mais recebi, como eu queria ir para Israel, sentir o que vocês estão sentindo. Israel, Jerusalém é um Israel histórico, é uma Jerusalém histórica, é uma bênção, mas a nossa Jerusalém está aqui, irmão. O nosso Getsemane está aqui. Eu não preciso fazer uma viagem de 14 horas, atravessar o Atlântico, para sentir o Espírito que age lá, age aqui. O Espírito que se move lá, se move aqui. Se o coração é sensível lá, tem que ser sensível aqui também. Levanta sua mão, vai. Levanta sua mão, feche seus olhos. Isso, vou te dar 1 minuto. Se é terebinto, pega fogo. Se é terebinto, incendeia rápido. Aleluia. Aleluia. Se desconecta de quem está do seu lado, se conecta com o trono. Se conecta com o trono. É por isso que quando Isaías abriu mão de olhar para o lado e olhou para o céu, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e anjos sobrevoavam com 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem os pés, com 2 fecham o rosto, e eles entoam: santo, 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 Kadosh, 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 Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem fala em língua já vai falando em língua, meu irmão. Quem não fala, recebe agora renovo no seu peito, recebe renovo no seu coração, recebe graça na sua alma. Ei, mulher, você não precisa esperar outubro para o retiro de impacto. Ei, centurião, você não precisa esperar setembro para o retiro de impacto. Você não precisa esperar o celebrar. Você não precisa esperar 12 dias de oração. Existe um Deus que se move aqui e agora. E quem é terebinto já está recebendo aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Uramanda shurakanda rabakandu ikalamahasúria. Remitra seleha subia. Espírito Santo de Deus, vai tocando desde a planta dos pés,
até o alto da cabeça. A tua palavra diz que o Senhor não despreza o pavio que fumega. Se tem cinza impedindo a chama, sopra as cinzas e deixa o fogo arder no coração. Você não precisa de vigília, meu irmão. Você não precisa de monte. Você não precisa de um lugar especial. Aonde o Espírito do Senhor está, ali há abundância de alegria. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Jesus, na visão dos discípulos, estava morto, mas a palavra do Senhor vai dizer para nós, sendo aquele o primeiro dia da semana, ao cair do entardecer, estavam os discípulos trancafiados dentro do cenáculo, por causa do medo da perseguição, e Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Isso, segura na mão de quem está do seu lado. Sentindo essa direção do Espírito Santo aqui nessa manhã. Tem gente que está precisando de renovo hoje. Renovo. Lá no camarote, lá na casa, lá no comércio. Você que está aí no seu carro agora, você que está assistindo de um leito de hospital, você que está assistindo aí de um plantão, eu não sei onde você está, mas eu quero liberar a palavra do renovo sobre a sua vida agora. Espírito Santo, move-te, move-te. Move. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe batismo, recebe renovo. Quem precisa de força, recebe força. Quem precisa de alegria, recebe alegria. Quem precisa de cura, recebe cura. Quem precisa de um toque, seja tocado agora, seja tocado agora, seja tocado agora, seja tocado agora. Levanta a sua mão mais alta. Levanta, diga comigo: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Diga isso mais uma vez, Deus tem mais. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vamos dizer: eu navegarei. Eu navegarei só quem é terebinto adora. Só quem é terebinto adora.
Oh, glória. Levanta sua mão e levanta sua voz junto. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e línguas como de fogo foram distribuídas entre eles, ao qual pousava sobre cada um, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Ó Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Tem gente recebendo, olha lá, ó. Tem gente recebendo. Tem terebinto incendiado aqui nessa manhã. Oh, glória! Aleluia, 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 aleluia. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Toma só assento mais um minutinho. Pode sentar, mas pode sentar dando glória. Outra característica do terebinto: serve de remédio. Remédio. As folhas do terebinto esmagadas produzem uma pasta que é anti-inflamatória, um antibiótico natural. As folhas do terebinto, se fizer o chá, cura infecção renal. Onde tiver infecção, a folha do terebinto entra em contato e cura. Dentro do contexto medicinal, o que é uma infecção? É quando um órgão do corpo encontra uma estranheza e ele se movimenta para expulsar aquilo. Se você pisar num espinho, por exemplo, a maneira do corpo expulsar aquele espinho é infeccionando aquela região, inflama. Quando o terebinto é esmagado e produz essa pasta e colocado, expulsa o corpo estranho. É por isso que quando você chega nos lugares, os lugares não podem ficar do mesmo jeito. É por isso que Abraão não foi ser abençoado em Canaã. Abraão foi abençoar Canaã. Você não vai ser abençoado no lugar onde você vai onde você vai para abençoar o lugar onde você vai. É por isso que se você é uma filha de Deus, um filho de Deus que é terebinto, e o seu patrão tem juízo, ele não só não te demite, como ele te dá aumento, e se ele fosse um cara de visão, te daria até sociedade.
Não foi que Potifar vai fazendo com José, promovendo ele? Não é o que Labão faz com Jacó, promovendo ele? Não é o que Boaz enxerga em Ruth? No primeiro contato de olhar, ele pergunta: quem é ela? Porque Ruth não estava ali como vítima, estava ali como terebinto, remédio. Bata no seu peito e diga assim: onde eu chego, eu sou remédio do céu. Diga: eu não sou veneno, eu sou remédio. Quem entendeu, diga amém. Outra coisa, eu já vou terminar. Terebinto possui uma essência muito forte. Diga essência marcante. Só que o preço da essência do terebinto é alto, pastor Max. Sabe onde está a essência? Pelo lado de dentro do tronco do carvalho. Só que a casca é grossa. Por quê? Tem que ser. O carvalho passa por muitas coisas. E ele aprende a passar por essas coisas se fortalecendo, criando estrutura para continuar superando. Quem quiser perfume, tem que cavar. E tem que ser fundo. Não sei quem, mas um perfumista descobriu isso. Quanto mais fundo você vai no tronco do carvalho, mais forte é a essência. E se o vento bate no carvalhal ferido, o perfume pode chegar a mais de 1 quilômetro de distância. Quando eu olho para essa igreja, o que eu vejo? Um carvalhal. Cada cadeira dessa, um terebinto ferido pelas circunstâncias da vida. Mas quando o vento do Espírito Santo sopra, o que vai é o testemunho, é o perfume de Cristo. É por isso que o diabo não entendeu que a estratégia dele está errada. E aí eu entro no último ponto. Diga comigo: terebinto é maior do que a tempestade. Existem carvalhos que vivem séculos. Séculos. E num ambiente hostil, onde comumente os carvalhos crescem, ventos são fortes, tempestades fora do comum. Alguns carvalhos passam pelo ataque de raios, não se partem, fica ali uma marca profunda de um ataque, mas ele continua de pé. Os estudiosos dizem que é muito fácil conhecer a idade de um carvalho. Quanto mais cicatriz o carvalho tem no tronco, significa o tempo que ele tem de vida. Significa que ele passou por muitos invernos e foi mais forte do que todos eles. Diga: o carvalho é mais forte que as tempestades. Salmo 84, versículo 5 a 7 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujos o coração estão em caminhos aplainados, e que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. E o verso 7 diz: vão indo de força em força. Diga assim, mais forte, diga assim: é a vida do fiel. Diga: de força em força, comparecendo em Sião. Não é fácil vir. É fácil? Se a gente fosse colocar numa folha de papel motivos para não estar aqui, do lado de motivo de não estar, a gente teria muito mais razões do que motivos para estar, na grande maioria das vezes. Por que a gente passa por cima disso tudo? Porque o inverno existencial não é maior do que o propósito de Deus na nossa vida. 70 anos de cativeiro babilônico não extinguiu a nação. Quando o povo estava na Babilônia,
não tinha templo, não tinha altar, não tinha mesa de pães da preposição, não tinha menorá acesa, não tinha arca da aliança, não tinha bacia de bronze para fazer a sua purificação. As poucas harpas que restaram nas mãos dos poucos levitas foram penduradas em salgueiros, porque não tinha vontade de cantar mais. Só que nada dura para sempre. Abre aí, Salmo 126. E eu termino. A partir do verso 1. Olha o que está escrito nesse salmo. Quando o Senhor, ali no Sião, se você está com a Bíblia de papel, faz uma bolinha assim, coloca seu nome. Quando o Senhor restaurou a sorte de... Não, você vai falar o seu nome. Quando o Senhor restaurou a sorte de... Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Diga, minha boca vai transbordar de alegria, e a nossa língua de júbilo. Então se dizia por aí, no Boaçu, no Mutuá, na Trindade, na Tijuca, no Recreio, em Vargem Grande, em Maricá, em Itaboraí, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos... Fica de pé. Eu preciso de 10 homens aqui em cima. Deixa eu tirar isso aqui para mim. 10 homens, um do lado do outro aqui. Vem pro meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2. 9 com Moisés. Mais um. Cadê? Bora. 10. Jefinho. Isso. Tem 11? Cadê? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bota o texto de Isaías 6,13 e deixa na tela. Isaías 6,13. Eu vou contar até 3 e a igreja vai ler comigo a parte A do texto. 1, 2, 3. Só até aqui. Se ficar o quê? Esses 10 amigos aqui compõem uma única árvore. Esses 10 homens aqui, eles são um terebinto só. Com o passar do tempo, vem invernos, lutas, vendavais, temporais, sim ou não? Cada luta que vem é um galho que se perde, é um galho que cai. Aí vem uma demissão, aí vem uma doença na família, aí vem uma decepção, aí vem uma calúnia, aí vem uma traição, aí vem um prejuízo, aí vem uma enfermidade no seu corpo mesmo, vem um filho, uma filha que vai dando problema, vem uma decepção ministerial. E o que ficou de pé? Diga 10ª parte. Diga 90%. Diga 9 partes. Caíram. O que derrubou? A vida. Só que ficou a 10ª parte em... O texto diz: se ficar a 10ª parte em pé, ela é suficiente. Deus está dizendo: eu só preciso que uma parte... Vai levantando, meu filho. Eu só preciso que uma parte fique em pé na sua vida. Pastor, qual é a 10ª parte? A sua comunhão com Deus. Se a sua comunhão com Deus não for afetada,
tudo que caiu, Deus levanta de novo. Vou repetir: se a sua comunhão com Deus não foi afetada, tudo que caiu, Deus levanta. Quero chamar você aqui na frente, eu quero orar por você. Talvez o que caiu não foram 9 partes, 1, 2, não sei. Mas se a sua comunhão com Deus está de pé, ela é suficiente para levantar as demais. Sai do seu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pela sua vida. E no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como a Um líder, uma líder vai orar contigo. Um líder, uma líder vai orar contigo. ainda que na terra envelheça a raiz. Só precisa de uma parte de pé para o restante ser levantado nessa manhã. Você que está em casa, receba aí no seu lugar agora o toque do Espírito Santo, do renovo, da restauração. A esperança, a esperança. Eu creio. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá. Tem renovo nessa manhã. Tem renovo do céu para a sua vida nessa manhã. Só uma parte é suficiente para que tudo seja restaurado. Receba a restauração de Deus. Seus ramos se renovarão, Aleluia. não cessarão os teus frutos e viverá. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro nessa manhã em favor de carvalhos, terebintos, homens e mulheres que já atravessaram tantos invernos, tantos ataques, tantas tempestades, mas ainda estão de pé. Ainda estão de pé. Quando Satanás achava que não tinha mais jeito, ainda estão de pé. Quando o inimigo lançou seus dardos e flecha e sangrava caída no chão, mas ainda está de pé. Que nessa manhã o renovo do céu venha como chuva,
desde a planta dos pés ao mais alto da sua cabeça, minha irmã. Desde a planta dos seus pés ao mais alto da sua cabeça, meu irmão. Receba renovo do céu hoje. Receba força. Receba crescimento. Receba resistência. Receba o perfume de Cristo. Receba o renovo de Deus agora na sua vida. Receba cura. Eu ministro cura na alma, no corpo. Eu ministro cura no corpo e na alma. Uma ordem é dada expressa para que a enfermidade recue. Agora, onde estiver alojada, recue. Agora, em nome de Jesus. Amém. Dê um lindo aplauso ao Espírito Santo, ao que vive e reina. Vou voltar para o seu lugar. Abraça aí umas 3 pessoas e diga assim: receba esse renovo hoje. Receba.